Outro reflexo do jogo de hoje. A gente comentava que o Daniel Alves dificilmente vai jogar no Catar com 39 anos o que ele está jogando hoje. Será? Quem viu o jogo de ontem falou, aposentadoria, velho, falem por vocês. Que o cara ainda está jogando de um jeito que não tem nenhum lateral direito no mundo, jogando o que ele jogou ontem. Então, amigos... Longe de ter. Eu sou um cara que duvido que alguém chegue com 39 anos jogando nesse nível, mas tomara que eu esteja errado. Ô, rapaz, você tá falando com... Então, olha só, falou cara. sobre Aí, isso. Zé. Não, Tomara que eu esteja errado. Então, poxa. Ele quis dizer que Como quando lateral. você tinha 39 anos e jogava no lateral, tu jogou porra nenhuma. Não Só jogou nada. Só queria dizer isso. Não, peraí. Você jogou em alto nível como lateral até quantos anos? Como lateral, não como meio. 43. Até 43. Então dá pro Daniel Alves jogar assim no Catar. Retiro o que eu disse, vai jogar. Tricampeão da Copa do Brasil, sendo capitão do Palmeiras e depois de 22 anos, um dos líderes, né, dentro de um grupo, depois de 22 anos com 41. Você é a exceção que comprova a regra. Você é um caso raro no futebol. E digo, ó, você, Maldini jogou até 40, Júnior jogou com mais de 40, Zanetti chegou ali também nos 40. São casos raros. Para citar laterais que jogaram na lateral e no meio. Porque, de repente, uma pergunta até que eu aproveito o gancho e te faço, Rizek, por que você acha que talvez o Daniel não seria capaz de chegar numa Copa com 40? Não é por ele, é porque são casos muito raros na história do futebol. A probabilidade aponta que exemplos como o seu, do Maldini, do Júnior, são casos raríssimos. Então, a grande maioria não chega. A grande maioria, a probabilidade é você estar sempre pelo corte da média, né? A maior probabilidade é o Daniel Alves não chegar. Mas, reitero, No Paris Saint-Germain, quem sou eu para falar que ele não vai chegar? Ele já Quem sou fez eu? muitos jogos na linha de frente, né? Também, de meio campista, né? Aberto. Eu pela quero direita. estar errado, Não Zé. só como lateral. Tomara que eu esteja errado e ele chegue jogando assim Mas no é Catar. um jogador de jogo grande, né? A gente falava do Daniel Alves, da importância, de como ele assumiu a abraçadeira de capitão, mas quando aparece o grande jogo, ele parece que sobressai, né? Parece que ele entende a partida antes dos outros, parece que ele consegue E o passe, não só... o passe que ele dá para o Firmino? Sim. Por isso a gente Mas colocou que ele fez quando deu passe? aposentadoria, fale Virou por a cara. você. Virou a cara, sem vergonha, virou o cara, deu passe aí. O Isso aí é pra mim, ó. Fale por você, ó. Eu acho que a frase que a Marta usou no último jogo que elas foram eliminadas, né, na Copa do Mundo, eu acho que a frase, de repente, da Marta não serviria para depois do jogo que o Daniel Alves fez ontem? Mandando uma mensagem de repente, o jogo dele. Uma mensagem para a geração mais nova? Sim. Tipo, no sentido de chora agora para sorrir depois. Se dediquem mais, façam mais, queiram mais. Porque é um jogador que tem 36 anos, que é discutível saber se ele vai chegar ou não, mas que mais a gente não importante tem não vê ninguém. Eu acho que mais importante do que... É lógico que a idade é importante, que ele já está numa idade avançada com 36, mas ele acabou de fazer uma cirurgia de joelho. Ele ficou 6, 7 meses parado. E aí você sabe muito melhor do que qualquer um que quanto mais tempo você para com essa idade, muito mais difícil a recuperação. Muito mais tempo leva para você se readaptar ao esporte. Acho que foi uns 8 meses. Cara, é impressionante o que o Daniel Alves está fazendo, né? Depois de uma lesão complicadíssima e assumir essa condição. No clube, a gente vê ele fazendo isso direto. Na seleção, o Daniel Alves é um caso clássico de quem ainda não tinha feito uma atuação desse tamanho, num jogo desse tamanho, como ele faz nos clubes. Não, eu acho que melhor a atuação do Dani na seleção amarela. Sem dúvida. Ele tinha feito uma grande partida contra os Estados Unidos na Copa das Confederações de 2009. Camiseta amarela, a melhor atuação do Dani. Decidiu o jogo, inclusive, contra a África do Sul, melhor dizendo. Decidiu o jogo, mas num jogo desse tamanho, Brasil e Argentina, semifinal de Copa América. Porque é difícil também um lateral ser protagonista de um jogo, né? Assim, são esporádicos, né? O cara tem que fazer uma grande partida como o Dani fez ontem. Eu acho que não. Eu acho que o caminho dele na seleção brasileira sempre foi de grandes jogos. Até por isso ele tem quantos anos de seleção brasileira? Ele passou ontem, acho que em números de jogos, o Pelé, se eu não me engano. Ontem. Depois busca ele passou ontem nesse jogo. Então, Pelé. eu acho que é cruel a gente falar... Jogos, passou.
ele fez 2 jogos assim com a seleção brasileira. Porque é Ele difícil foi o jogador lateral. que mais ficou com a bola no jogo. Foi o que mais acertou passes no jogo. Tudo isso ele fez, cara. Por isso que eu falei. Né? Aqui não errou um comigo, passe, quero gente. jogar, me dá Não aí. errou um passe. Foi o primeiro do Brasil em Ei, desarmes. deixa. Ixi. Primeiro do Brasil, tomou foi aquele com a cartão Cunha. bobo, né? Mas é o primeiro do Brasil em desarmes, primeiro do Brasil em lançamento, em passe certo, em posse de bola. É um negócio impressionante. Então, Ó, cara. mas aí volto a dizer, um lateral fazer isso é mais difícil na Claro. sequência de quantos jogos ele tem com a camisa da seleção. Mas o comportamento dele, as atuações do Dani com a camisa da seleção sempre foram de altíssimo nível. Altíssimo nível. A regularidade a dele com a regularidade camisa dele dela, da seleção é de altíssimo nível. Você acha? Acho. Mas ele não Acho. conseguiu ser titular nas Copas. Ele É isso disputou que posição com o Michael e perdeu posição nas 2 Copas. Mas pro aí Michael. era uma... são opções... O Maicon também jogava muito. Também jogou muito. O Maicon sempre jogou quando ele tinha condição física. E aí eu acho que o Maicon, na Copa do Mundo, joga de titular mais pelo condicionamento físico, pelo porte físico, de ser um jogador mais alto, mais forte fisicamente, que chegava mais no fundo, do que realmente pela qualidade técnica. A qualidade técnica da Dani tem maior. Isso sem dúvida nenhuma. Mas, logicamente, a escolha foi por causa dessas condições físicas que ele tinha, característica diferente. Mais alto, mais forte, mais rápido, talvez, chegando mais agudo. Sim. Mas, tecnicamente, Dani é superior. Com Sem todo dúvida. respeito. E você E falou até por isso o Dani consegue estender mais a carreira. pela técnica, né? Sim, porque dúvida. Pela técnica. tecnicamente, com Se desgasta menos, né? É inteligente jogar, pra caramba. Tá no entrando jogo, né? muito mais pelo meio, a jogada dele é muito também visão de jogo pelo meio e pode jogar também como na linha da frente, né? A qualidade técnica te dá essas condições. Senão, esse cara não ia jogar tanto Sem tempo. dúvida. O Roger O falou. Moura não ia jogar tanto tempo. Sim, Joga o bem. Roger falou que é muito raro ver o lateral ser protagonista dessa forma. É muito raro. E eu acrescento. Só o lateral brasileiro consegue ser protagonista desse jeito. Não tem outro país do mundo que tenha laterais craques como os nossos para jogar isso aí que jogou o Daniel Alves ontem. O mapa de calor dele, do Footstats, mostra a participação dele no jogo, pelo lado direito, evidentemente, mas muito intensa, né? O lado direito foi do Daniel Alves. Ele ocupou esse lado, falou assim, aqui é meu, ó. Na defesa e no ataque, isso aqui é meu. Por isso que os É meu. laterais, os 2 times brasileiros, né? E eu falo dos times brasileiros porque eles jogam aqui no Brasil e são cobrados pelos torcedores brasileiros. São muito cobrados. Porque a gente ficou acostumado a ver laterais que jogam futebol, que são craques. E aí a gente tô aqui do lado de um, do Zé Roberto, do Felipe, que depois foi pro meio-campo. Jogava demais pelo lado esquerdo. Aí Leandro, Carlos Alberto, Roberto Carlos. Olha quantos nós tivemos. Daniel Alves Daniel Alves. Leonardo. e vários outros aí.